Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. O nosso convidado de hoje é Alexandre Zampier, que é técnico das equipes de xadrez de Curitiba, vice-presidente administrativo da Federação de Xadrez do Paraná e árbitro nacional de xadrez. E aí, Alexandre Zampier, tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Você me escuta bem? Muito bem, por sinal. Como é que tá? Tudo tranquilo por aí? Você cuidando? Tudo certo, tudo tranquilo, me cuidando. E o senhor, doutor? Estamos aí se cuidando também, com muita máscara, muito álcool gel, muitos cuidados na casa, no trabalho. Nem fale. Eu tô no home office, né? Só saio quando necessário. Não tenho feito trabalhos externos. Eu tenho indo da casa pro trabalho, do trabalho pro mercado, ou uma farmácia, ou aqui no clube de xadrez mesmo. Uhum. A gente tá fazendo esse podcast. Porque lá em casa não teria jeito, porque eu tenho 10 cachorros, né? Aí não ia conseguir fazer. Eu acho que o silêncio não ia acontecer. Não ia acontecer. Mas a gente tá vindo cumprir horário aqui e tal, e fazendo alguns planos. Aí conseguimos bolar algumas loucuras, entre essas o podcast do Xadrez Piraí. Show de bola. Tem que fazer mesmo, né? A gente tem tempo ocioso agora dentro de casa, então tem que aproveitar, né? Conseguir fazer tudo que é bacana. E o xadrez permite que a gente faça isso, né? Então tem que aproveitar mesmo. Verdade. E a Rafa Zami, tá bem? Conta uma coisa. A Rafa tá bem, também tá trabalhando. E, enfim, tem que seguir a vida com todos os cuidados, mas tem que seguir. Claro. Né? Tem que só respeitar, né? Zami, conta uma coisa. Vamos falar um pouquinho aí do teu início no xadrez. Como foi? Você já começou como professor ou técnico? Ou você era atleta da modalidade? Como que começou a tua carreira? Então, eu aprendi a jogar xadrez quando eu estava na escola, numa escola municipal daqui de Curitiba, e eu tinha 8 para 9 anos, e aí eu aprendi a jogar, me interessei um pouco pelo jogo, não foi muito, e aí quando eu estava na antiga 4ª série, como se fala, aí eu comecei a ir para os torneios e comecei a gostar. Mas eu sempre fui um jogador bem mediano, jogador de torneios municipais, assim, nada de demais. E aí eu troquei de escola, fui para uma escola do estado que não tinha xadrez na época, e aí eu joguei durante um ano só. Então eu joguei lá a 5ª série, mais um ano, e aí parei. E aí eu só voltei a jogar xadrez no ensino médio. E aí começam histórias muito boas, né? E aí eu joguei jogos escolares e tudo mais. Joguei durante os 3 anos do ensino médio. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, então ali com 16 anos, aí eu já comecei a dar aulas de xadrez, né? Comecei a fazer o treinamento do pessoal que ia para a equipe dos escolares. E aí eu descobri que eu era bom nisso mesmo, entendeu? Que esse negócio de jogar xadrez não era comigo para competição, e o meu negócio era realmente ensinar, né? Então eu comecei a ensinar o xadrez, e aí virei esse professor, treinador, e aí depois apareceu a arbitragem no meu caminho, né? E depois da arbitragem, a parte de organização e cursos. Então comecei como jogador. E você lembra o nome do professor? Com quem que você ensinou? Ou como que era? Eram vários professores que em determinados momentos ensinavam alguma coisa? Não, eu tive grandes professores. Eu acho que a minha maior inspiração, eu fiquei no xadrez por causa dos professores. Quem me ensinou a jogar foi a professora Maria Neuza Pedroso, que era professora da Escola Municipal Sidônio Muralha aqui, com a qual eu tenho contato até hoje. Eu sempre digo que ela é a melhor professora que eu já vi na minha vida.
e é fantástica, com métodos diferentes. Foi inclusive dela os métodos que eu fui aperfeiçoando e criando como os métodos que eu uso hoje para treinamento e para dar aula. Então, eu aprendi a jogar xadrez com a professora Maria Neuza, e aí depois, quando eu fui para a escola estadual, aí entraram outras pessoas super importantes na minha vida, que foi a professora Sandra. A professora Sandra trabalhava no Colégio Estadual Hildegard Sondal, e aí, por consequência da Sandra, quem era companheira dela, que é a minha eterna companheira, a professora Érica Rita. Então, essas três professoras assim fizeram parte da minha formação, tanto como jogador como professor. Entendi. Aí você falou de uma professora que serviu de inspiração para você, né? E sempre tem alguém que inspira a gente, né? E eu, tipo, também, eu sou até hoje um jogador meia boca. Eu sou um capivara muito bom, né? Ah, que bom, Mas, porque mas, nosso nível é muito parecido, então que bom que a gente tá como capivara. mas aí ser chamado de xadrista é muito forte, né? Não, eu também acho muito forte. Esse negócio de jogador não é comigo, entendeu? Eu sou participante do torneio. Tá certo, a gente vai lá empurrar umas peças. É, se E eu lembro divertir. que eu entrei, digamos assim, eu comecei o xadrez em 91, mas a minha grande inspiração foi em 94, quando eu conheci a professora Vera Saldanha Esbário, né? Uhum. E aí eu só fui trabalhar com ela em 2001, para você ter uma ideia, mas aí eu fiquei acompanhando algumas competições que ela organizava, ela era secretária de esportes aqui já, Uhum. nessa época, e 94 foi um ano muito marcante para mim, porque eu assisti numa abertura de jogos escolares aqui em Piraí, que era organizado pela professora Vera, e vi aquele povo correndo para lá e para cá e tal na quadra, eu falei, putz, eu quero isso para mim, quero trabalhar com esporte. Então ela me inspirou Bacana. muito por essa questão de organização. Além do que 94 também foi o ano que eu vi o Brasil ganhar a primeira Copa, né? Porque tinha sido em 70 antes, eu sou um pouquinho mais. Eu sou de 75, então eu acabei Eu ia não falar, vendo. você não Em escapa muito 94, não, hein? e aí. E também foi o ano que o Senna morreu, né? O Senna foi uma grande Sim. referência para mim no esporte. É uma grande referência para mim no esporte. Então, 1994 foi um ano bem marcante para mim. Ela foi muito inspiradora. Então, foi bacana você ter falado dos professores que inspiram, porque acho que todo mundo tem alguma professora que serve, ou professor que serve de inspiração. No meu caso Sim. aqui, foi a professora, né? E um professor que me inspirou muito isso já no... Eu ainda sou da época do segundo grau, me desculpe. Se veja, eu falei da quarta série, você é do segundo grau, então ainda estamos bem. Sim, era o professor Evaldo Marchiori. E aí eu já era um adolescente, né? Mas ele sempre falava o seguinte, que ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete é obrigado a cumprir. E Bonito eu isso. sempre levei essa frase até hoje nas competições, né? Então, se Sim. você tem capacidade de organizar e você se compromete a fazer, então faça, dê o seu melhor. Ou senão, não se comprometa, né? Não, eu concordo plenamente. Linda frase, inclusive. Você sabe que quando você me fez esse convite, que eu estou extremamente honrado, a minha palavra que eu mais gosto, você sabe que é inenarrável, o prazer de estar aqui. E aí eu fiquei refletindo, né? Falei, primeiro que o Maurício não me contou que ele vai me perguntar, né? Então não sei. Aí eu comecei a refletir e eu tenho essas reflexões, sou muito grato a essas pessoas que passam pela nossa vida, né? E eu pensei, falei, gente, não dá para citar nome, porque se você cita nome de algum, você esquece de outro, e aí as pessoas vão ficar muito bravas com você. Mas em relação à inspiração de professor, por exemplo, eu não consigo separar essas três pessoas da minha vida, sabe? Tanto a professora Maria Com Neuza certeza. quanto a professora Sandra e a professora Érica, eu não consigo dizer assim, não, essa foi mais importante por causa disso, não. Então as três têm assim um carinho gigantesco, porque uma me iniciou a jogar xadrez, outra me fez voltar e me mostrou algo da organização que a Sandra tinha quando ela foi para a Secretaria do Esporte, então ela organizava os jogos escolares, então ela mostrava essa outra face. E a Érica, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado por trabalhar com essa mulher, né? A gente trabalha junto aí
não quero entregar a idade, assim, mas faz muito tempo. Já passamos dos 12, 13 anos trabalhando juntos aí. A Érica é uma professora que eu realmente gostaria de trabalhar muito com ela, porque eu desconheço alguém que tem alguma coisa que desabone para falar da Érica. Sempre falo muito bem da Érica. Uma pessoa muito correta, uma pessoa que trata todo mundo muito bem. Né? Ela até quis me dar panqueca uma vez. Então... Toda vez que a gente vai comer panqueca, a gente lembra de você, inclusive. Por que será? Né? Mas então são pessoas adoráveis. Eles mostrou pra gente, né? Que a gente conheceu e conviveu. Outra pessoa aí de Curitiba que eu tenho uma grande consideração, e ele sempre que eu questiono ele, pergunto algumas coisas, ele sempre prontamente me responde, o professor Wilson Silva, né? Que é um monstro da neurolinguística e do que for com relação ao nosso cérebro. De tudo. É uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que, de certa forma, me inspira também, com certeza. E o Wilson é curioso, porque a minha história e a do Wilson se cruzam também. E é fantástico. O Wilson é uma pessoa fantástica. Ele não precisava ter nenhuma letra antes do nome dele, né? Não precisava nem ter o PhD para a gente... Em 15 minutos de conversa com o Wilson, você fica encantado. Mas ele já deve ter uns 5 PhD na frente do nome. Nossa senhora, eu acho que a gente tem que chamar ele de PH já, porque não dá mais para chamar pelo nome dele. Mas o doutor Wilson é muito bacana, porque a minha história do doutor Wilson, não sei se eu posso falar, posso aproveitar e emendar, porque o Wilson vem com uma outra grande inspiração, né? O Wilson vem com uma outra grande inspiração e o meu caminho do Wilson se cruzam há muito tempo atrás. O Wilson era mestre ainda, olha, veja como eu sou antigo nesse negócio. O Wilson era mestre e o Wilson... e o Wilson estava fazendo a tese de doutorado dele. E aí ele precisava de crianças que jogassem xadrez, né, para fazer a pesquisa. Então ele precisava dessas crianças e entrou em contato comigo para fazer no colégio onde eu trabalhava como voluntário, que era o próprio Colégio Hildegard, que eu trabalhava. Então, terminei o terceiro ano ali, antes de terminar o terceiro ano, né, no segundo ano do ensino médio, eu já estava dando aulas como voluntário, e aí passei o terceiro ano inteiro, e aí continuei um ano depois ainda que eu saí do colégio. E nesse um ano, aí o Wilson apareceu para fazer essa pesquisa de doutorado dele. Então, os pesquisados, né, os indivíduos pesquisados pelo Wilson foram da escola onde eu dava aula. Então, foi muito bacana essa nossa relação de sem qualquer troca, no sentido de querer alguma coisa, e eu pouco conhecia ainda o Wilson, já tinha, claro, ouvido falar, já tinha trabalhado com os livros dele, mas pouco tido contato com ele. E aí, quando ele vai fazer a pesquisa de doutorado dele na nossa escola, que nós nos aproximamos bastante, e aí somos hoje amigos, e é muito bacana, a nossa relação começa ali. E o Wilson é o cara que abriu todas as portas que eu não tinha aberto ainda com o xadrez, né? Então, olha que curioso, o Wilson me indicou para trabalhar na escola onde eu trabalho até hoje. Então, eu fiz recentemente 11 anos trabalhando como professor de xadrez do Colégio Sion, e foi uma indicação do doutor Wilson. Então, a partir, o Wilson dava aula na faculdade do Sion, e aí me indicou para dar aula de xadrez no Colégio Sion, e que eu estou até hoje. Então, fazem 11 anos. E também o Wilson, ele estava dentro da Secretaria de Cultura, ele está dentro da Secretaria de Cultura, mas ele tinha um pé no esporte, e aí ele me indicou para assumir a equipe de Curitiba dos Jogos da Juventude. Então, os dois grandes caminhos aí como treinador e professor foi o professor Wilson que me indicou e me abriu essas portas. E o professor Wilson está nesse colégio lá do Sion até hoje? Não, hoje o Wilson ele é funcionário da Prefeitura de Curitiba, né? Ele trabalha na Fundação de Ação Social e ele está no Clube de Xadrez, e ele dá aula em outras 2 instituições de ensino superior. Não quero dizer o nome porque não tenho certeza, mas eram duas instituições bem famosas de ensino superior aqui. O Wilson trabalha normalmente na área de pedagogia.
E aí na área de pedagogia, né, que é a formação dele, e na área de educação física com jogos intelectivos. Então é bem bacana. Entendi. Mas você lembra de algum momento marcante que você teve como técnico, ou como atleta, ou com alguns professores que você possa compartilhar com a gente? Nossa, isso é difícil, hein? Isso é difícil, porque a gente vive tantos momentos, né, Maurício? Assim, né, dele? Nossa, gente, eu também pensei nessa pergunta ontem. Falei, Maurício vai me fazer uma pegadinha, ele vai me perguntar uma coisa dessas. E você sabe que eu não consigo definir, Maurício, porque eu tô nessa brincadeira de xadrez. São tantas emoções, como diz meu amigo Roberto Carlos. Mas eu tô brincandinho nesse nosso nobre esporte faz 21 anos. Desde quando eu aprendi a jogar, né? Sem contar a pausa lá. E eu não consigo decidir um momento, assim, porque eu me sinto um cara muito realizado nas coisas que eu tenho feito. Então, desde de ensinar uma criança a jogar xadrez, eu acho fantástico, é lindo. Só um pouquinho, desculpa. Aí, como treinador, né, os Jogos da Juventude, quem consegue ganhar os Jogos da Juventude é algo absurdo, assim. Então, a gente tem essa emoção desde que assumi até ganhar o primeiro título. E os jogos escolares, eu tenho assim, no meu currículo, como treinador, graças a uma longa parceria e uma boa qualidade de atletas assim que a gente tem formando aos anos, eu consegui, como treinador, conquistar todos os títulos assim que a gente disputou. Então isso é muito engrandecedor, assim, sabe? É difícil você escolher um título que você goste mais que o outro, o momento mais marcante. Mas eu acho que o que fica mesmo são as amizades, né? São amigos que a gente tem aí para a vida. Você é um exemplo disso, que a gente considera da família um irmão. Então eu acho que as pessoas... Eu não poderia escolher um momento só no xadrez. Eu acho que eu escolheria as pessoas. Tudo que o xadrez me apresentou, né? Tantas pessoas aqui que a gente já falou, tirando todos os meus atletas, que foram meus atletas ao longo desses anos, que já se tornaram amigos, que hoje são aí profissionais em tantas áreas, que continuam, né, seguindo a gente. Então é aquela coisa de transmitir tudo isso. Então eu acho que é uma explosão assim de sentimentos bons que o xadrez me traz, tanto que eu não consigo sair. Todo ano eu digo que vou parar, que eu tô ficando velho, mas eu não consigo sair disso. Então eu acho que se fosse para escolher algo do xadrez, eu acho que é o que o xadrez me traz, as pessoas que o xadrez me traz. Com certeza as amizades e todos os atletas, alunos que passam na vida da gente sempre deixam uma marca indelével, né? Alguma boa lembrança, algum momento marcante. Eu lembro de um momento engraçado que a gente passou junto no Campeonato Paranaense por equipes, da nossa famosa e sensacional equipe. Fantástica. Que foi a tua partida com o Gilmar Goró, em que ele joga E4 e você imediatamente joga A6. E ele olha para você, olha para o Bolívar e faz não, isso? O cara jogou A6. E quando eu jogo A6, ele joga E4, eu jogo A6, e aí ele vai jogar o famoso cavalo F3 dele ali. Aí ele me olha e fala assim: se você jogar H6, eu vou te bater. Mas essa equipe foi foi o marco, né? Foi um momento. Cara, foi marcante. Foi um momento sensacional. Ninguém dava nada para aquela equipe, porque tinham equipes ali em tese, papel mais forte, né? Sim. E aí, de repente, a gente vai no terceiro. A gente foi ali, ponto fora da curva, assim, aquela competição. E a galera, a equipe juntou. Não, exato. E foi curioso, né? Porque com certeza eu era o que jogava pior da nossa equipe. Então a nossa equipe era eu, você. Eu, você, né? O Cluster, o Goles e o Pitt, né? O Pitt era o nosso craque do momento ali. E aí eu falei, não, me põe na 1 que a gente queima ali na 1 e tá tudo certo, né? E foi curioso que esse ano foi quando o Jomar jogou, eles fizeram a equipe de... Eu não lembro se ele jogaram por Maringá ou Paranavaí, que eles sempre jogavam um ano por cada, né? Foi
Mas ali acho que era. Ali acho que era por Maringá, né? Foi bacana. E a gente pegou eles nas 3 modalidades, né? Foi bacana isso. E eu lembro que foi nesse match, se eu não me engano, fomos nós que puxamos eles, né? Porque por alguma coisa do acaso Sim. Nós estávamos em primeiro e nós puxamos eles. E aí eu falei, mas eu vou jogar no match 1, na mesa 1 contra o MF, é lógico que eu vou jogar uma coisa diferente, né? Mas foi sem muito dúvida. Divertido. Até eu lembro que a Rafa me mandou esses dias o vídeo, ainda tem aquele vídeo, o famoso vídeo, quando eu jogo a 6 contra o Jomar. Você quebrou a preparação eu imagino que ele deve ter ficado assustadíssimo. Eu lembro que a gente jogou acho que as duas últimas rodadas, eu não lembro direito. Eu acho que a penúltima rodada a gente jogou contra a equipe do Sunier, e que é fortíssima. Acho que, não sei se eles foram campeão ou vice. E eu lembro a gente perdeu de 3 e eu ganhei do Iridium. Nessa, ele entendeu aquela defesa Pirt, né, e 4D6. E eu fui com tudo pra cima, vou empurrar essa tinha usada pra mim. Uma hora pode ser que dê certo, né? A gente jogava naquela época ali, não que não tivesse, mas pelo menos a gente não jogou com relógio e acréscimo. A gente jogou com os relógios raiz. Uma hora e eu enrolei. Exatamente, não. Eu acho que o Soninha gostou muito, porque eu já estava muito. Eu fiz um lance qualquer lá para confundir, e aí ele pensou um pouquinho demais naquele lance que não tinha nada a ver. Ele acabou perdendo o tempo. Não, mas. E eu não sei. Esse ponto acho que acabou fazendo falta para ele, ajudou a gente bastante. E eu acho que na última rodada a gente tinha uma equipe feminina, se eu não me engano. Então, eu não tenho certeza. Talvez é que a gente jogava as 3 provas, né? O rápido, o relâmpago e o convencional. Talvez tenha sido a equipe de São José feminino. Rodada. Talvez. Não sei, eu sei que eu lembro que eu joguei na última rodada, por equipe eu joguei com a Daiane Ornes. E eu lembro que até a gente comentou que eu ia de brancas. Eu falei, vou jogar E4, ela vai jogar a defesa Alequino. E aí a gente preparou qualquer coisa, mas acabou dando certo. Eu acabei ganhando um peão na abertura e acabei segurando. E ela acho que ela não gostou muito, porque 60 de frente com um patinho, mas lógico, ganhar, né? Mas você imagina, Maurício, a nossa equipe, a hora que a gente sobe no pódio em terceiro, é lógico que tem alguma coisa errada. E tinham equipes boas, né? Não foi assim, não tinha ninguém, vocês ficaram em terceiro. Claro. Ficaram em terceiro e em último. Não foi assim, né? Tinham equipes boas. Não. Tinha equipes boas. E assim, eu esperava sempre o fim do ano para jogar o Paranaense por equipe. Sempre esperei. Era um torneio. Claro, a gente foi marcante esse terceiro lugar nosso, mas principalmente porque era uma competição assim que realmente era como se fosse uma confraternização. É muito divertido, né? Entre a galera do Foi. Divertido. Muito divertido. Formato cansativo, mas você acabava se adequando e você estava lá aquele fim de semana para jogar xadrez. Era muito bacana. Foi uma época que, enquanto ficou, né? Eu acho que foi uma época super bacana, assim. Foi muito, muito gostoso de participar, né? Do Paranaense por equipes. Quem sabe aí essa nossa conversa não gere frutos bons para o Paranaense. Com certeza. Você estava falando do Juventude, que é muito bacana ver o Juventude. E eu, além do Juventude, eu gosto muito dos abertos e tal. Mas o Juventude realmente é a cereja do bolo, né? E nos últimos anos sempre tá ali Ponta Grossa, São José, Curitiba, Piraí. E sempre aparece uma outra equipe que acaba surpreendendo, né? Paranavaí também sempre tem boas equipes, né? Participando. Mas realmente os jogos assim que a gente espera o ano para participar são os jogos da Juventude. Então, particularmente eu gosto bastante. É um dos jogos que realmente eu mais gosto de participar. Eu tenho algumas convicções e algumas consciências, assim, sabe, Maurício? E eu nunca me propus aos jogos abertos porque eu acho que é um nível muito acima. Tanto como jogador, que não faria diferença alguma eu estar jogando ou não, como Bai ali ausente, né? Como Bai presente, aliás.
Mas quantos treinos... Fase bônus. Fase bônus, exato. Tinha que ir para ganhar de mim, né? Mas tinha que ir. Mas nem quanto treinador, porque não é... Aí eu acho que o buraco é bem mais embaixo. E aí, quando eu estava na minha formação como treinador, eu coloquei na minha cabeça que o Juventude seria o meu limite, né? Então, eu trabalho com jovens até 18 anos. É o meu limite. Eu trabalho com jovens até 18 anos. Claro, depois que eles passam, ali a gente continua... Cria um vínculo muito bacana, um vínculo de amizade, mas eu não trabalho mais com aula, com treino. Então, eu paro realmente nessa fase. E eu gosto muito de jogos abertos, eu acho os jogos abertos encantadores, assim, tive a oportunidade já de coordenar os jogos abertos, de arbitrar muitos jogos abertos, então fico muito feliz, assim. Vejo que muitos frutos do que a gente gera no Juventude vão para os jogos abertos, isso me deixa super orgulhoso, assim. A equipe de Maringá, de São José, que tem ganhos femininos nos últimos anos, né? Tirando o ano passado, que Ponta Grossa, mas nos anos anteriores tinham uma base muito forte que eram as minhas equipes aqui do Juventude, né? Então eu respeito muito os jogos abertos, mas os jogos da Juventude realmente são a minha paixão, até porque você tem um nível de nivelamento muito diferente. Jogos abertos você pode trazer um GM, vamos mostrar o Jaime mesmo, o Jaime vai jogar. O Jaime para um jogador normal é muita diferença. Um GM para um jogador normal, para nós que entendemos de xadrez, sabemos que é muita diferença. No Juventude você não tem essa extensão. No Juventude a gente não tem um jogador tão absurdamente fantástico assim. Claro, existem anos onde aparecem jogadores expoentes, mas são anos, alguns assim, 1, 2, 3 anos no máximo. Depois disso, ele já estoura, né? Não tem uma trajetória tão comprida assim como o auge. Claro, tem jogadores que jogaram muitos anos no Juventude, mas não todos no auge. Então, o Juventude, para mim, sempre é uma novidade. Então, todo ano a gente vai para o Juventude e não sabe o que vai acontecer. Isso eu acho que é o mais gostoso, assim. Você se prepara e espera o que vai acontecer, no sentido de, olha, eu imagino quem é a equipe do Maurício, imagino quem é a equipe de Ponta Grossa, imagino quem é a equipe de São José, mas você só vai saber quando está lá na Juventude. E aí você, quanto eu como treinador, sabe que às vezes os melhores jogadores despencam no Juventude, não fazem nada e aparecem surpresas. Então o Juventude me encanta. O Juventude os jogos que mais me encantam são os jogos da Juventude, e a gente tem se desdobrado, né, para conseguir estar à ponta em todos esses anos. Nas últimas 5 edições, não, mais... Nas últimas 6 ou 7 edições, não vou me recordar exatamente agora, ano passado foi a única que nós não estivemos, aqui em Curitiba, né? Não esteve no pódio no final, nos dois, no masculino e no feminino, nos 2 naipes. Mas a gente tem feito assim, um trabalho muito sólido e conseguido muitos pódios, né? Conseguimos ali um tetracampeonato feminino seguido, eu acho que foi, com certeza, quando fizerem um levantamento disso, do Juventude, vão mostrar ali que eu acho que Curitiba deve ser a única tetracampeã seguida, talvez Campo Mourão, não sei se Campo Mourão foi o Paranavaí. Eu acredito que no feminino, acho que vocês realmente fizeram essa... Não que no masculino não fizesse, mas eu me refiro a esse... o seguido, eu acho que o seguido, né? Que é acho que talvez... o diferente, assim. Acho que talvez Londrina, né? No masculino. Com o Thiago naquela geração. Eu acho que teve uma época que eles ganharam 3 ou 4 anos seguidos, que era uma geração muito forte. Os Lucas, né? Tem uma reportagem do William Cruz. Tem uma reportagem do William Cruz que conta a história do Juventudes. Acho que foi ano passado que saiu. E aí tem lá quem ganhou cada ano. Mas eu me recordo que no feminino a gente fez história, sim. Assim. No feminino eu acho que... Muito boa matéria. Oi, desculpa, não te ouvi. Muito boa. Então a gente e para você ficar na ponta durante todos esses anos, o Juventude teve a particularidade que foi cancelado durante 2 anos, né? E esse Juventude foi cancelado durante 2 anos foi o que mais acabou comigo, porque comigo também eu fiquei muito. Não, mas você imagine, né? Eu tinha no feminino, Maurício, no primeiro ano, quando foi cancelado, então eu tinha ganho o feminino
pela primeira vez. Não, pela segunda vez. Eu tinha sido bicampeão no feminino. E eu tinha a mesma equipe, a equipe inteira, ninguém estourava. E na época ainda eu tinha a Bruna Garcia, que a Bruna tinha ido para Maringá naquele ano, e no outro ano ela voltou no começo do ano para Curitiba. Então eu tinha toda a minha equipe, que já era muito forte, com o incremento da Bruna. Então nós éramos super favoritos para aquele ano. Para aquele ano e para o ano seguinte, que elas não estouravam. Sim. Então eu tinha 2 anos ali de um favoritismo absurdo. E no masculino, os meus meninos tinham sido terceiro aquele ano. Tinham sido terceiro, que é a geração hoje do nosso menino popstar, o Álvaro, né? É a geração do Álvaro. O Álvaro, ele tinha sido terceiro. O Álvaro, era o Álvaro, David, o Alan, o Bruno, o Caio. Então era uma geração muito boa que tinha sido terceiro, e foi curioso, porque aquele ano que foi São José que ganhou, com a equipe do Gustavo, do Robson, e aí eles meio que desbanchavam, porque o Robson estourava, o Douglas voltava para Piraí, né, que você emprestou o Douglas, o Igor, aliás, né? O Igor, não o Douglas. Foi o Igor ou foi o Douglas? Foi o Douglas mesmo, foi, né? O Douglas. Acho que foi o Douglas. Então São José foi o Douglas. E aí voltava, então eles iam ter um trabalhinho a mais, e a gente continuava na ponta ali. Então foram 2 anos assim que me deixaram muito tristes. No feminino, talvez aí sim eu tivesse feito todas as maiores histórias possíveis e impossíveis, né? Porque aí a gente ganhou 2 anos, parou 2 anos e ganhou 2 anos de volta, né? Então talvez fosse aí um hexacampeonato, porque nós tínhamos muitas condições, muitas mesmo de ser campeões. Não, com certeza ia ser uma proeza. Mas então... Eu lembro que no masculino a rivalidade muito grande era naquele ano, apesar de São José ter ganho, mas ali a rivalidade era muito grande, Ponta Grossa e Londrina, né? Que eles vinham de conquistas no masculino. No feminino, eu acredito que ficou ali, era sempre Curitiba, São José. Não. O feminino, Maurício, a gente quebrou uma série fantástica de Campo Mourão e Paranavaí. Campo Mourão com o Arthur. Verdade. O Arthur, que se ele escutar isso, quero que ele escute, porque o Arthur, eu já elogiei ele muitas vezes. Para mim, o Arthur e o Iano, do outro lado, são os 2 treinadores fantásticos do nosso estado. Eles entendem de xadrez como ninguém. São 2 pessoas assim fantásticas, o Arthur e o Iano. O Arthur, eu acredito que seja o maior vencedor dos abertos, né? O Arthur tem um histórico fantástico. E então a série era Campo Mourão e Paranavaí, Campo Mourão e Paranavaí, Campo Mourão e Paranavaí. E aí, no Juventude de São José dos Pinhais, quando foi em São José dos Pinhais, nós quebramos essa série deles, essa sequência, né? Essa dobradinha que eles faziam, nós quebramos essa sequência, e aí conseguimos ser tetras seguidos, e aí foi bastante recompensante, assim. E no masculino eu demorei mais, olha, no masculino, então eu tô à frente de Curitiba desde 2018. Desde 2008. Desde 2008. E aí no masculino eu só ganhei um título. No masculino eu só ganhei um título, que foi em 2016, né? 2017. Mas ainda é feito, porque é muito parelho, né? É muito difícil ganhar tanto no feminino. Não, é absurdo. A gente fala assim, quem não conhece, quem não está dentro do Juventude, e não digo nem dentro do xadrez, pode estar dentro do xadrez, mas não está dentro do Juventude, não sabe a disputa que é. Porque você diz assim, vocês ganharam 4 vezes, ou você pega o histórico aí, sempre estão girando dentro dessas cidades. Gente, é muito difícil. O último Juventude que a gente ganhou no feminino, a gente ganhou por meio ponto no geral. Meio ponto no geral, quando fazem mais de 1000 pontos, a gente ganhou por meio ponto no final. Então é muito parelho. Muito parelho. E daí saíram, assim, né, coisas fantásticas. Eu acho que são gerações muito boas, né? Gerações que passaram. E você pega, então você pega essa geração. Quando eu comecei com Curitiba, que eu assumi, a nossa geração era uma entre-safra. Então era muito difícil, eles eram muito fortes, o interior era muito forte.
Eu tive atletas que aí foram suas, por exemplo, a Jaque, né? A Jaque Gimini, hoje a nossa portuguesa, a Jaque Gimini, está lá em Portugal, né? Mas a Jaque foi na minha primeira equipe, a Jaque, a Jéssica, a Drica, e era muito difícil. Dos meninos, então eu tinha o Janderson, eu tive o Marco Sunier, o filho do Sunier, o Nemeth e o Paulinho, que me acompanharam durante muitos anos também nas equipes, que não estouraram, mas era muito difícil. Você chegou a ser técnico da equipe quando não. o Choma jogava ou não? Não, o Choma é de idade parecida comigo, né? Eu não sei exatamente a idade, mas acho que talvez o Choma seja mais velho. Porque eu assumi a equipe de Curitiba, eu tinha 17 anos. Então, teoricamente, naquela época, eu ia fazer 18 no fim do ano, já não podia mais jogar, né? Hoje em dia que se pode jogar com 18, mas naquela época não podia jogar. Então, o Choma já não estava. Eu acho que o Choma é um pouquinho mais velho. Então, eu não cheguei. Nem ele, nem a Juliana. Os dois já não estavam mais no Juventude. Então, por isso que eu falo, o Curitiba teve esse grande auge no Juventude ali, e aí caiu na entre-safra, e não porque os jogadores eram ruins, não, muito pelo contrário, os jogadores eram muito bons, tanto que tem resultados individuais fantásticos, a gente teve boas participações assim no Juventude, mas era muito difícil. E aí a gente tava assim, né, Maurício, você me conhece, sabe que o meu estilo de treinamento é muito diferente dos outros. Então, até que esse meu estilo de treinamento pegasse, engrenasse, fizesse as gerações, demorou. Então, eu fiquei 5 anos em Curitiba para ganhar o primeiro título, né? E aí, depois que consagrou, e aí a gente tem ficado nas cabeças, né? Mas são histórias muito boas, né? Hoje eu sou muito amigo dos meninos que foram lá, meus atletas no começo, né? E claro, tem atletas que tem por muito tempo, né? Por exemplo, a Giovana. A Giovana jogou 700 Juventude, né? Eu brinco que quando a Giovana saiu, a gente ganhou o último título, que foi em 2016, se eu não me engano. Então, quando a Giovana estourou, acho que ela jogou 7 Juventudes, brincandinho, assim. E eu até falei, eu não sei se eu consigo escalar a equipe sem você, Giovana, porque você sempre esteve nas minhas equipes. Então, é muito bacana, né? É por isso que eu digo que as pessoas ficam, né? Ficam conosco e a gente traz muita coisa boa. E toda essa minha nostalgia, mas chegava aos Jogos Abertos, né? Então você pensa, os Jogos Abertos foram campeãs dos Jogos Abertos já, a Bruna, a Kim, a Tainara, todas elas, a Giovana mesmo, né? Todas elas estavam nas minhas equipes, né? Giovana foi campeã com a gente. Isso, e todas elas estavam nas minhas equipes de Juventude, né? Então, eu trago essa boa herança aí, muito por mérito delas, claro, não por mim, mas estavam na minha equipe. Então, é muito gratificante isso, né? Ter todas essas jogadoras. Eu acho que o xadrez feminino é muito diferente do masculino, né? Muito, 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 muito diferente. Então, que o atleta do feminino consegue sair do Juventude e disputar os Jogos Abertos, frente a frente, do masculino não consegue, né? Então, o feminino, assim, é muito bacana. Então, serve de inspiração, né? É muito bacana. Eu entro todas as segundas-feiras, eu entro para ensinar a movimentar as peças, e aí, à noite, às terças e às sextas à noite, eu vou lá pro topo da cadeia, né? O topo dos Jogos da Juventude, lá em cima na pancadaria. Então, é muito prazeroso isso, né? Como a gente consegue se movimentar bem dentro do xadrez, né? Tem esse bom trânsito. Meu Zan, Deus. eu preciso te perguntar isso. Quem idealizou e de onde surgiu o grito de guerra de Curitiba nos Jogos? Você pense, eu saí da curva, né? Então comecei a fazer economia na faculdade, fiz 3 anos de economia e parei. E aí eu fui para a educação física. E me encontrei na educação física. E uma das áreas da educação física é a psicologia do esporte, que é fantástica. Se pudesse, hoje faria acho que mais cursos nessa área. E você veja, eu cheguei naquele momento ali, quando a gente cria o grito de guerra, que foi Nossa, eu tô perdido nesses anos já. Foi em 2018, né? Que os meninos ganharam? Acho que foi 2018. 2018, acho que foi o primeiro. E a gente chega ali que a gente não tinha sido campeão, tinha sido terceiro nos anos anteriores, e eu precisava, de alguma maneira, colocar algo a mais neles.
E o grito de guerra é algo super interessante, né? O grito de guerra em si, não o grito de guerra que nós criamos, mas o grito de guerra em si, ele é encorajador, né? Você fala, todos falam uma voz só, então todos ficam fortes. E o xadrez é muito psicológico, muito, 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 muito psicológico, né? Então, eu tive pensando, falei, gente, eu preciso criar alguma coisa nova. E aí surgiu a ideia de um grito de guerra. E foi bacana, porque na época eu tinha as duas militares, as gêmeas, né? A Carol e a Jennifer, que eram militares. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu tô precisando de um grito de guerra, tô pensando em umas coisas aqui. O que vocês gritam na polícia? Então eu fui investigando e na verdade virou uma grande brincadeira, porque aí eu me inspirei no 300, né? Do Espartanos lá, e aí veio o Curitibanos. E a resposta do Haru também vem do filme do 300. Segredo, isso não pode contar para ninguém, tá bom? Mas aí vem vem disso, né? E aí você tira ali naquele momento aquele Haru. E claro, quem está de fora não escuta o que a gente conversa dentro da roda. No momento que a gente faz aquela roda, aquele círculo ali, a gente deixa para fora só o Haru, né? Só aquele grito, aquele Curitiba, no fim, que é para você espantar todos os seus demônios e suas ansiedades ali, mas na roda a gente conversa antes, né? Então, vem frases de grandes esportistas. Eu gosto muito de frases de grandes esportistas, do Senna, do Jordan. Então, vem frases ali para inspirar, e aí vem uma fala minha mesmo, no sentido de encorajá-los, e vem aquele último grito para que você se sinta motivado. E é bacana. E aí eu falei, vamos experimentar isso no relâmpago. Se der certo, a gente continua. Senão a gente para com isso e deixa quieto. E aí eu lembro que a gente fez isso, eles foram, e aí o Lucas Mileski até, o Lucas Mileski não jogou o relâmpago, ele falou, sabe, Ali, depois que a gente fez esse game, me deu até vontade de querer entrar e jogar. Eu falei, então é isso. Então a gente vai continuar, porque deu certo. E fomos felizes, né? O grito de guerra chegou à primeira posição do pódio. Eu lembro dessa. Você estava perto de mim, não estava quando ele veio falar. Então Então foi ali que. Falando ainda em juventude. Não, foi ali que eu tive essa grande. Falei, não, então é isso mesmo. Então vamos continuar, que eles se sentem mais fortes, né? Eles sentem uma equipe e realmente é uma coisa de inspiração de guerra mesmo, né? O filme dos 300 eu acho fantástico, né? A história, que são 300 contra um super exército. Então, ali no Juventude, nós somos o quê? 12? 12 contra um super exército do Paraná, né? Faz todo sentido. Vamos ver, né? que as pessoas possam usar como forma produtiva. Ninguém pode gritar no Juventude, que já é meu, já está instaurado, assinado em cartório. Existe, o que eu acho bacana assim, no Juventude é que algumas equipes acabam sendo marcadas, né? Curitiba aí agora tem o grito para ficar, o grito de guerra. Eu lembro dos Red Wolves, né, de Londrina. Aí tem os Lagartos de São José dos Pinhais, agora os Tubarões de Pirei do Sul. É legal que vai criando uma marca, digamos assim, uma personalidade dessas equipes, né? Mas e uma coisa saudável, né, Mal? Uma coisa saudável. Uma coisa de competição sim. Ali, mas uma coisa saudável. Muito divertido. Né? Sim. E ainda falando de juventudes, né, a Secretaria da Educação, que tem agora o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, que está cuidando do esporte no Paraná, eles cancelaram uma porção de jogos, né, entre os jogos escolares, jogos de juventude B, mas eu acho que ainda não cancelaram os jogos da juventude A. Você acha que esses jogos vão acontecer ou você acha que eles vão acabar cancelando? Vou falar agora, né? E quem conhece sabe que hoje eu tenho uma cadeira na diretoria da FEXPAR, né? Como vice-presidente, mas vou falar como Alexandre, como pessoa física, digamos assim. Não estou me pronunciando em nome de instituição nenhuma, a não ser de minha pessoa mesmo. Eu acho que o Juventude está por um sopro. Eu acho que eles estão esperando alguém espirrar, sabe? Não no sentido de doença. Mas sabe quando tá tudo assim, uma pena cai e aquilo desmorona? Eu acho que os jogos da Juventude estão por um fio. Por um fio, eu acho que... Eu tô surpreso, na verdade, que eles não cancelaram ainda. Eu acho que... Eu também fiquei com essa... Eu fiquei surpreso. Eu falei, bom, mas cancelaram o B?
e eles vão manter o A. Eu não sei, mas eu acredito que eles vão acabar eu tenho conversado bastante cancelando isso com o também. Álvaro, né? Eu e o Álvaro temos essa parceria nos últimos anos. E a gente também está nessa expectativa, assim, que eu acho que o Juventude está por um fio. Eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito que não vai acontecer. Fico muito, muito, muito feliz se acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer, até por esse movimento que a gente está previsto para voltar em agosto, né? As atividades das escolas, que é um grande desafio nesse momento, porque não basta dizer assim, vamos voltar. A questão é como voltar, né? Sim. E não vai se ter calendário, né? Vamos ver o que vai ser decidido. Eu acho, na verdade, Maurício, que não foi cancelado ainda, porque precisam voltar às aulas para adaptar o calendário, no sentido de horas, né, quantidade de horas e de dias, porque ainda está nesse trâmite em relação ao que vai valer e o que não vai valer. Então, assim que pôr o pé na escola de novo e dizer, não, tudo que foi trabalhado de maneira remota, de maneira online, vai valer, então vão ficar tantas horas, a gente vai precisar ir até tal dia de dezembro ou até tal dia de janeiro, aí a gente senta e tem uma possibilidade de acontecer os Jogos da Juventude. Então acho que por isso que não foi cancelado ainda, sabe? Tá nesse limbo de decisão ainda. Zan, deixa eu te perguntar, mas pra gente quase finalizar, acho que eu falei para você que você tinha que me cortar, porque senão nós íamos ficar aqui o dia inteiro falando. Você prefere o Zan técnico, o Zan organizador ou o Zan coisa, né? árbitro? Você sabe que antes de... Eu tô parecendo, claro, em uma versão bem pobre, mas o Mário Sérgio Cortella, né? Que você pergunta a vírgula, eu quero contar o texto inteiro antes. Mas sabe que no comecinho lá, quando a gente tava, né? Eu tava ensinando as crianças na escola, treinando as crianças na escola, e aí veio o Wilson, e a gente conversando, e o Wilson falou, olha, eu aprendi com o Jaime que uma hora a gente tem que decidir o que quer fazer. Uma hora você vai ter que decidir se vai ser professor, se vai ser treinador, se você vai ser árbitro, se você vai ser um estudante, né? Você vai ter que decidir. Porque não dá para abraçar tudo. E eu pensei naquele momento, falei, Wilson, né? Não sei o que você está pensando, não sei o que o Jaime está pensando, mas dá para fazer tudo. E aí o tempo foi passando e a língua é o famoso chicote da bunda mesmo, né? E aí eu vi que não era possível abraçar tudo isso. Eu vou lhe falar que eu me sinto muito satisfeito em todas as áreas, sabe, Maurício? Eu acho que eu estou no momento que eu tenho que parar agora e pensar e começar a refletir e trabalhar mais em todas elas, mas eu me sinto muito, muito satisfeito onde eu cheguei em cada área. Então, na área da educação, tenho muito prazer em ensinar a jogar xadrez, ensinar mesmo uma criança que não sabe nada. Tive recentemente, não, faz uns 5, 6 anos, mais, que eu estou palestrando, né? Então a gente tem uma parceria com a cidade de São José e com a cidade de Curitiba também, já fiz algumas palestras, onde eu levo como ensinar xadrez, né? Como ensinar xadrez. Então que também virou uma super paixão, assim, sabe? Falar para os professores e depois ver o resultado, né? Porque depois o professor vai lá no torneio te cumprimentar, nossa, hoje eu trouxe minhas crianças, nossa, eles estão pegando tanto, a gente fez tal exercício. Então isso é muito bacana. Abandonei o que eu achei que eu pudesse ir também, que era na área da pesquisa, e aí abandonei, não tive pernas para correr atrás da pesquisa do xadrez, então parei. Ainda tenho um sonho de escrever um livro nessa área de educação, ainda tenho um sonho. Quem sabe eu escreva. Todo ano eu digo que vou escrever o livro e ele está na minha cabeça, só preciso de alguém que digite para mim. E aí, assim, como treinador, a emoção que Jogos da Juventude, no caso, né, trazem para nós é absurda. É aquele momento ali onde você vai do céu ao inferno, né, do 0 a 100 ali, e que eu achei que eu tinha perdido isso já, e aí quando a gente vai para os Jogos da Juventude, eu falo, ainda gosto muito disso, sabe? É uma última disputa de um último tabuleiro que está valendo muita coisa, então é muito gostoso em relação a isso.
O que eu acho que eu sou bem pior, em relação à arbitragem e à organização. Eu gosto muito, me sinto muito satisfeito no que faço. Tive o prazer de ter pessoas fantásticas na minha formação. Fizemos muito curso junto, aprendemos muito juntos, eu e você, né? Inclusive tem uma história, né? Que a gente foi passar um carnaval em São Paulo para fazer um curso. Minha mulher até hoje não acredita. E aí, então, e ter a organização, né? O Paulinho, o nosso presidente, Paulo Virgílio, com muitas oportunidades e me ensinando muito em relação à organização. Então é difícil escolher, assim, sabe? Dizer assim, olha, Alexandre, hoje você tem que parar e escolher, vai fazer uma dessas coisas só. Não sei mesmo o que eu faria. Como eu te disse, o treinamento me dá uma sensação de prazer muito grande quando está nos torneios, né? Você poder articular, e eu acho que é o que eu faço de bem, assim. E a escola ainda sou um bom professor, viu? Se precisar de umas aulinhas aí, ensino muita gente. Sou um bom professor. Não consigo me definir assim, sabe? Eu acho que eu fico muito entre treinador e professor. Eu acho que são as duas áreas assim que me deixam mais empolgados. Recentemente, então, com essa área de gestão mesmo, né, de gestão esportiva, eu estudei, né, meu TCC da faculdade e frequento um grupo de pesquisas também voltado à gestão do esporte. Então, tem entrado nessa minha ferramenta, né, de mais uma ferramenta aí do xadrez. Mas não consigo, Maurício, não consigo. Você consegue se definir? Onde você gosta mais? Vou devolver a pergunta para ver se você me responde. E eu pego cola. Na verdade, assim, isso foi mais uma provocação, né? Porque, na verdade, para nós que amamos o xadrez, é quase que indissociável, né? Você, assim, claro, eu tenho uma tendência maior a gostar mais de ser técnico por causa do convívio com os alunos e tal. Mas veja, essa arbitragem, organização, quando a gente convive com os amigos, você, o professor Pedro, o professor Amauri, né, os goles, essa galera que a gente convive há tanto tempo, não tem como você falar, não prefiro estar aqui, ou prefiro mais, ou prefiro menos. Realmente é uma situação difícil. E assim, e todas nessas três áreas, assim, eu tive alguns mentores, né? Organização desportiva, a professora Vera, eu trabalhei 7, 8 anos com ela, que foram sensacionais para a minha vida. Como eu sempre falei para ela, eu não tive o prazer de ter você como professor em sala de aula, mas você foi uma grande professora de vida para mim. Eu aprendi muito com ela. As referências que eu tive na arbitragem, o Calheiro, sou um grande parceiro meu, ele me ensinou muita coisa. O Antônio Bento foi uma pessoa muito importante na arbitragem para mim. Mauri Redículo. Você, que eu sempre falo que você é meu braço direito, que aqui eu confio o meu notebook, que eu confio o manager. Sabe? É difícil você não associar uma coisa com outra, né? Realmente é uma pergunta, assim, talvez que a gente não tenha uma resposta satisfatória, que talvez demande um pouco mais de tempo para você responder, para você refletir sobre aquilo que pesa, porque em todas essas três áreas que, na verdade, acabam indo para o mesmo lugar, a gente teve momentos marcantes e que são relevantes na nossa formação, né? Então, realmente é muito difícil de você conseguir separar essa. Mas, assim, acho que o técnico, o professor, talvez seja, assim, um pouquinho mais da gente, né? Embora quando a gente encare uma organização, a gente também entra ali com 100% para que as coisas saiam sempre da melhor maneira possível. Né? Estou falando isso, estou morrendo de saudade de arbitrando até para o ímpar, já. Porque... E você sabe que uma coisa que eu aprendi a fazer foi vestir uma camisa no que eu estou atuando. Então, assim, quando eu sou professor, eu sou 100% professor. Quando eu sou treinador, eu sou 100% treinador. Então, eu faço essa distinção e eu creio que eu consiga transmitir isso para as pessoas também que convivem comigo, que naquele momento eu sou aquilo. Depois a gente senta, vai lá, conversa, mas naquele momento eu sou aquilo. E isso aconteceu assim, porque
eu venho também de uma... Eu tive muita sorte no xadrez, porque eu peguei períodos de pessoas saindo para fazer outras coisas e espaços foram abrindo e eu fui me aproveitando, no bom sentido, né? Para ganhar esse espaço. E aí eu aprendi, desde cedo, então eu tinha a escola, tinha a equipe e tinha a arbitragem. E aí desde eu consegui ir separando isso, tanto que os meus atletas, você que me conhece há muito tempo sabe, meus atletas em torneio, eles podem estar com 1 ou com 5 pontos, eu nunca vou saber, porque eu não fico prestando atenção neles. Então eles sabem que naquele momento eu sou um árbitro, tanto que eles não vêm pedir conselho de jogo, não vêm perguntar como a partida foi, não existe isso, então eu sou muito íntegro naquele momento. Então o que eu faço é vestir essas camisas, sabe, e dar o 100%. Em cada momento. E aí, como diz você, e aí a gente tem grandes mentores, né, que são grandes amigos. Eu já falei ali da educação, né, das professoras que me encantaram ao longo dos anos. Aí em relação a treinamento, eu acho que o treinamento é um constante aprendizado, né? Eu acho que a educação também, você ensinar as crianças é um constante aprendizado, mas digamos que ele gira numa velocidade menor do que o treinamento. O treinamento, a cada dia abre-se uma ferramenta nova, a cada dia abre-se uma metodologia nova, a cada dia se destaca alguém novo e você vai colhendo informações, né? Então o treinamento é uma grande... uma grande área de conhecimento incompleta, que você vai juntando pedaços. Então eu não tenho, por exemplo, para dizer, olha, Maurício, eu sou fã de tal treinador e é a linha dele que eu sigo. Não, porque eu me inspiro assim em treinadores de diversas modalidades, inclusive, sabe? Todo documentário que sai de treinadores, de times, eu gosto, vou lá, assisto, porque eu quero pegar um pouquinho dessa essência. Eu até estava assistindo o último da Netflix ali, do Jordan, né? E que era o Phil, o treinador, e você vai pegando muitas coisas de líder. Então é muito bacana assim essas inspirações. E na arbitragem, como você convive aí só com adultos, eu acho que na educação e no treinamento a gente transforma as pessoas para o mundo, né? A gente transforma, a gente pega aquela criança. Eu trabalhei no começo em áreas de vulnerabilidade, saiu, social. Então, você trabalha naquelas áreas ali de pobreza, onde a criança vai jogar xadrez ao invés de ir pro tráfico, de ser aviãozinho, você tá entendendo? Então, você muda a vida da pessoa. Então, isso é encantador. E na arbitragem, você tem amigos, né? Você consegue fazer amigos, porque são pessoas, né, já vividas, cada uma com as suas experiências. E eu aprendi muito, 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 muito. A gente podia fazer um podcast para cada uma dessas coisas, entendeu? Porque eu aprendi muito. São muitas inspirações. Então, o professor Amaury Redígulo, primeiro que o Amaury é uma paixão de amigo, assim, né? Então o Amaury foi a primeira grande referência que eu tive. Eu tive grandes árbitros ao meu redor, mas a primeira grande referência, assim, que eu colocava num pedestal, eu falei, meu Deus, esse homem, principalmente pelo trato com as pessoas. Eu falo para ele toda vez que eu fico admirado como ele trata as pessoas. Em todas as situações, sejam as pessoas estando certas ou as pessoas estando erradas, ele sempre trata com muita educação, com muito respeito, com muito carinho as pessoas. E eu acredito que isso faça diferença no tratamento com as pessoas. Desculpa. Mesmo quando a gente pede para ele dizer não, exatamente. Dizer não. E então a Amaury ele tem esse afeto. Então a Amaury para mim foi a primeira grande referência. A primeira vez que eu saí de Curitiba para arbitrar, eu fui arbitrar a primeira vez não, já tinha ido algumas vezes, mas o primeiro grande torneio que eu considerei foi os Jogos Abertos, coordenado pelo professor Pedro, que o Pedro sabe que eu sempre o elogio, acho que as organizações do Pedro são sempre impecáveis, ele conduz muito bem as suas equipes, o ambiente, o todo ao redor. E eu cheguei e falei para o Amaury, o negócio é o seguinte, eu não conheço ninguém aqui, mas se você respirar e tossir, eu respiro e tusso, porque eu tô seguindo o que você faz aqui. Então o Amaury foi minha primeira grande referência. E aí depois, claro, aí fomos agregando, né? O professor Pedro veio logo em seguida com a organização, sendo o coordenador dos principais eventos, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi bacana.
porque quando eu fui começar a trabalhar com o Pedro já tinha uma equipe que a gente vai formando, né? Quem é organizador de eventos vai formando uma equipe mesmo, de preferência. E a equipe do Pedro era redondíssima quando eu cheguei, então era muito difícil você se encaixar numa equipe redonda, né? Você tem horas que você parece que está muito fora, tem horas que você parece que você está atrapalhando, tem horas que você parece que você está correndo atrás do rabo, mas aprendi a entrar nesse meio. E eu convivi, eu acho que as diferenças fazem a gente crescer, né? E eu convivi, assim, no auge da diferença entre uma organização do professor Pedro com a organização do Paulinho. Então, que eram tipos de comando completamente diferentes. Nem melhor, nem pior, só diferentes. E eu fiquei no meio daquilo pensando se eu queria ir para frente, como eu seria, né? Então é muito bacana, a gente cresce muito aprendendo e hoje eu me sinto muito satisfeito. Antes de eu terminar, deixa você falar do Amaury, antes que a gente se perca, senão daqui a pouco eu tô lá em outra cidade já. Não, é que assim, o Amaury, eu lembro que eu convidei ele para ser o árbitro-chefe do Campeonato Paranaense de Rápido, que teve aqui em Piraí, eu não lembro se foi 2015 ou 2000 eu acho que foi depois, a gente teve um em 2012 aqui, que foi muito legal, acho que foi 2015, que ele veio arbitrar, eu falei, Amaury, você tem problemas em dizer não? E ele, não, Maurício, eu não tenho problemas em dizer não. E aí eu convidei, então fechou, o cara que eu preciso. Mas assim, o primeiro curso de arbitragem que eu fiz, saudosíssimo. eu fiz com o Tonega, né, o saudoso professor Tony, e o Jaime Sunier, que falou de algumas posições lá do xadrez e tal. Eu lembro que ele falou até da famosa partida que ele jogou com o Kasparov, apesar de ele ter perdido essa partida, mas ele jogou muito bem. Muito bacana. A partida realmente é uma partida muito bem jogada. Muita riqueza, eu fiz... Né? Muito bacana. Não, perdão, complete. E aí, depois com o tempo, fui conhecendo a galera da arbitragem, o Amaury, a primeira vez que eu tive contato com ele foi em Paranavaí. Eu não me recordo o ano, mas ele também era o árbitro-chefe, era um paranaense. E que eu fui levar, eu lembro até hoje que eu fui levar o Rafael Nabosny, que era, digamos assim, uma das grandes estrelas nossas aqui da época. A gente foi levar para jogar lá. E aí eu conheci o professor Amaury. E aí o último curso que eu fiz, que foi aquele que eu fiz em São Paulo, que para mim, particularmente, foi muito proveitoso, porque foi o curso que me deu digamos assim, a titulação ali de árbitro FIDE, né? Então, assim, eu gostei muito de todas as pessoas que conheci e de toda essa trajetória. Eu acredito que da mesma forma que você falou uma palavra que realmente é uma palavra que define, que nos define, que é a realização. É você poder olhar para trás e ver que você fez coisas boas e que você não puxou o tapete de ninguém, que você não precisou subir nas costas de ninguém. E olhar para trás que a gente errou muito, então, e que vai continuar errando, mas que isso não nos desqualifica. É ter essa consciência, né? Que a gente conseguiu chegar onde chegou. E eu fiz pouquíssimos cursos. Você falou do curso. Eu fiz pouquíssimos cursos. O primeiro curso que eu fiz foi com o Paulinho. Fiz com o Paulinho, aqui em Curitiba, um curso de arbitragem de salão, mas eu já arbitrava. Então, eu fiz o curso. Depois eu fiz um curso com o Emerson Miller, que fez a tradução do Manager, né? A versão em português ali do manual era dele. Sim. Isso. Ele é pizzaiolo. Ele parou de ser árbitro, acho que ele é pizzaiolo hoje, né? Ele trabalhou, então eu fiz o curso de Manager, né? Quando o Manager começou a surgir, assim, eu fiz esse curso com ele. E aí fizemos o curso junto em São Paulo, no meio do Carnaval, né? com o Mauro e com o Pablito. O último também, né, me deu essa chancela de árbitro nacional, foi muito importante, mas eu acho assim, os cursos eles são importantes, mas o mais importante é o dia a dia, né? Não tem, porque ninguém me ensinou como coordenar nenhum curso, né? Me ensinou a como coordenar um evento, por exemplo. Não se tem, você tem que fazer isso, vai surgir esse problema. Não, a gente não consegue atender. Depois eu já ministrei cursos assim, né? Mas não de arbitragem mesmo aqui, mas você não consegue prever tudo isso. Então o que vai te mostrando é o dia a dia e estilos diferentes, né? Eu gosto muito de essa Oi? Mão de massa.
E você vai aprendendo É a com famosa cada mão na pessoa, massa. né? Então, veja, aprendi com o Pedro, aprendi com a Mauri, aprendi muito com você, porque é um estilo totalmente diferente do que a gente vivia aqui, né? Nós somos muito parecidos, eu acho, no nosso estilo de coordenação e de trabalho. Mas os torneios que nós fazíamos era completamente diferente. Então você faz um torneio fantástico dos Campos Gerais, que não é a nossa realidade aqui. Nós não fazemos esse tipo de torneio aqui em Curitiba, né? Ou pelo menos eu não estou presente nesse tipo de torneio aqui em Curitiba. Então são realidades muito diferentes que hoje fazem uma formação, né? E cada vez mais eu penso que é você preparar, né? A preparação do sucessor. Tem até um ditado que eu gosto muito das lutas, um ditado oriental, que ele diz assim, que sempre vai aparecer alguém mais forte que você, alguém mais rápido que você e alguém mais jovem que você. Então a gente está preparando para o futuro. Então são pessoas que a gente vai aí apostando, né? Como a gente conversa e a gente trabalha junto muito tempo, são posições diferentes. Veja, quando a gente vai trabalhar, quando eu vou trabalhar com você, muitas vezes você fica no departamento da informática ali e eu vou para o salão. Quando eu vou trabalhar com a Mauri é diferente, a Mauri fica no salão e eu fico na informática. E quando a gente vai coordenar o circuito de Curitiba, é outra coisa completamente diferente. Mas eu me sinto muito, muito satisfeito nas áreas. Eu acho assim, eu até falo para os árbitros, quando a gente faz aqui em Curitiba, que o circuito de Curitiba é realmente a minha menina dos olhos, assim, sabe? É aquele circuito aquele torneio onde eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Primeiro que eu joguei esse circuito, né? E aí depois, quando a gente assumiu e vê o que esse circuito cresce, é absurdo. Ano passado nós tivemos o recorde, né? Dos últimos anos. Aqui já teve torneios muito maiores, mas nós tivemos o recorde, né? Nós colocamos 999 pessoas jogando o circuito de Curitiba ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, uma única etapa. Então isso é fantástico. E aí você tem que ter pessoas muito competentes ao seu redor, né? Então o Josimar, o Pete, né? Conhecido como Pete, falar Josimar ninguém conhece, mas o Pete como meu braço direito, agora o Batata com o meu braço direito, o Goles na parte de informática, que deve ser aí um dos melhores, se não o melhor em relação ao manager. Então você vai criando vínculo com pessoas e elas mostram a competência, né? Porque hoje você fala, vamos falar em um torneio grande do Paraná. Torneio tal, é o maior torneio do estado em alguma, né? Que seja os Jogos Abertos, seja os Jogos de Juventude, seja o Paranaense. É impossível você falar numa equipe de arbitragem onde eles não estejam presentes. Isso é muito bacana, né? Mostra que as pessoas têm essa pluralidade, né? Que você conseguiu formar bem essas pessoas. Minha única insatisfação na arbitragem é que eu não consegui trazer você para arbitrar um circuito, né, Maurício? Eu quero te dar um quinto ano para você ver, sentir na pele, sentir na pele que você pegou, o árbitro chega para você pegou o resultado da minha mesa, que é 180, você, não, eu tô com 12. Mais ou menos. Já comentaram comigo sobre isso aí. Zan, eu só queria, então, para a gente encerrar, eu gostaria muito de agradecer você pela tua, digamos assim, presença no nosso podcast. Foi um bate-papo muito legal. A gente relembrou aqui boas histórias e principalmente da nossa trajetória como árbitro, como técnico. E queria ver com você se você quer deixar algumas palavras. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, tenho que começar pedindo desculpas, participação. porque né, eu nunca terei certeza se atingir aquilo que você gostaria. Você deu 1 milhão de voltas aqui, virou um bate-papo super gostoso. A gente está falando há um tempão já, ficou uma coisa muito bacana. Mas eu acho que tudo que a gente falou assim são coisas muito que tocam muito a gente, né? Deixo a todos os que estiverem ouvindo, primeiro parabéns pela sua iniciativa de estar movimentando nessa época de quarentena o xadrez, movimentando Piraí. Eu acho super bacana que as pessoas possam ter esse acesso e que todos aqueles que eu não falei o nome, me desculpem, mas realmente tinha muita gente para falar aqui. A gente tem uma história com cada pessoa. Até brinco, se fosse uma live,
se fosse uma live, os comentários das pessoas iam dizer, nossa, não falou de mim, não falou de fulano, então ia ser bacana. Até minha esposa tá nesse momento aqui, olhando para mim, falando, você não falou de mim. A minha esposa, eu consegui convencê-la a esse nosso mundo do xadrez, então, coitada, né? A gente trouxe ela para esse meio também, ela não fugiu, e hoje faz toda a coordenação de marketing aqui do nosso circuito e da Fexpar. Então é só agradecer a você, agradecer essa oportunidade. Fica o meu abraço a todas as pessoas, todos os meus atletas, todos os nossos árbitros amigos aí, que a gente viveu grandes histórias e que todo mundo fica marcado. Às vezes a gente não tem tanto contato, né, com as pessoas. O xadrez traz isso de ruim também, né? A gente conhece a pessoa, fica muito amigo, mas a gente perde o contato, não consegue estar pertinho sempre. Mas fica esse só, que eu sou um apaixonado pelo xadrez e que vamos continuar firmes e fortes. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.